Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, enquanto o governo ainda não tomou nenhuma medida relativa à prorrogação ou não do auxílio emergencial, que já foi reduzido de R$600 para R$300, continuam aí as especulações a respeito do que seria um novo programa social que substituiria o Bolsa Família. Mas como vamos ter de novo a vigência da lei do teto, obviamente o governo vai ter que cortar em determinadas áreas para que isso seja concretizado. E voltou agora a questão que já tinha sido levantada lá atrás de congelamento dos benefícios previdenciários acima de um salário mínimo. Como que você vê mais esse balão de ensaio do governo em relação a esse programa que já teve diversos nomes aí aventados pela própria equipe econômica, mas que na verdade a gente não consegue saber nada a respeito dele, da concretude desse programa, Fausto? Bem, Glauco, a primeira coisa que está dado, né? O governo fez uma opção por acabar com o auxílio emergencial agora em dezembro, já reduziu a metade esse auxílio e está vendo o que isso na prática significa. Do ponto de vista das famílias, significa muito menos recurso para conseguir lidar com essa situação, numa taxa de desemprego muito alta, numa pandemia que de fato ainda não tá resolvida, e aí, apontando então para o fim desse auxílio emergencial, ele se vê ali, até pelos seus interesses políticos, vinculados muito provavelmente à eleição presidencial de 22, a tentar colocar alguma coisa em troca. E aí a gente vai olhando, né, as opções que esse governo faz. A principal opção dele é retirar recursos dos pobres para dar para os mais pobres. Ou seja, a proposta que que a gente tem assistido de maneira diversa aí, sobre as diversas possibilidades e os balões de ensaio, de onde tiraria recursos para uma nova política social do governo, sempre cai, de certo modo, nos próprios trabalhadores. Então, de alguma forma, agora ele tem falado sobre congelamento das aposentadorias, em especial as aposentadorias que recebem mais do que um salário mínimo, congelamento dos trabalhadores do setor público, ou seja, congelamento de toda a folha do setor público. A gente já viu alguns balões de ensaio em relação a tirar recursos da educação, né, com essa história aí de construir um outro auxílio creche, alguma coisa nessa linha. Ou seja, na prática, o governo ele se coloca sempre em tirar recursos de um lado dos trabalhadores para colocar do outro lado nos trabalhadores, em outro grupo de trabalhadores. Em momento nenhum o governo se debruça ou faz uma proposta real de interferir, em especial na tributação dos mais ricos, em especial nas empresas que não pagam impostos, ou seja, de certo modo, você não busca retirar recursos, alocar novas formas de recursos que se vinculem a partir de uma reforma tributária mais justa. O que está muito claro é que nada mais é do que você ir alocando recursos dentro do que já tem, e ainda, além de tudo, limitado pelo teto. Vamos lembrar que o governo, por exemplo, não gastou o que deveria ter sido gasto com a própria pandemia. É esperado que ano que vem a gente ainda tenha gastos vinculados principalmente com a vacina. Acho que se a vacina sair, tudo indica que sairá, o governo precisará definir recursos, da onde retirar recursos para garantir a vacinação aí, dos mais de 200 milhões de brasileiros, mas na prática o que o governo tem feito e tem apontado é sempre o mesmo caminho, para propor e retirar recursos de um lado, sempre dos trabalhadores, para colocar do outro lado. E aí a gente de fato não enfrenta o que precisa ser enfrentado, que é a enorme desigualdade que o Brasil tem, em especial essa desigualdade que está calcada na própria forma de tributação dos mais ricos vis-à-vis a tributação dos mais pobres. E o pior, né, Fausto, que é sempre a Previdência que acaba se tornando alvo, né? Inclusive nas discussões da reforma previdenciária a gente via aí integrantes do governo, também da própria base parlamentar, dizendo praticamente que quem ganhava mais de um salário mínimo era rico, na verdade, como beneficiário do INSS. E é bom lembrar também que a gente teve uma política de valorização do salário mínimo, hoje não tem mais, e quem ganha acima do salário mínimo há muito tempo ali na Previdência
Previdência só recebe o reajuste pela inflação. Então, é também uma parte ali da Previdência Social que merecia uma política pública mais orientada, que desse mais atenção justamente para a questão dessas pessoas que muitas vezes são arrimos de família e que nessa pandemia se tornaram ainda mais fundamentais, mas a proposta do governo é outra, é justamente mexer justamente com essas pessoas que já estão numa situação difícil, Fausto. Bem, aí você toca numa questão bastante importante, Glauco, que é o papel das aposentadorias em relação à economia local e à manutenção das famílias. As aposentadorias no Brasil, elas não são simplesmente aposentadorias que o sujeito vai tirar férias, vai ter uma boa vida depois que se aposenta. As aposentadorias estão muito próximo do salário mínimo na sua grande maioria, e mesmo o seu teto é um teto relativamente baixo. Ou seja, o conjunto de aposentados, no final das contas, eles acabam, de certo modo, compondo as rendas familiares espalhadas aí pelo Brasil, e de alguma forma é uma das principais políticas sociais do mundo hoje vigindo. Quando você se propõe a rebaixar cada vez mais o papel da Previdência, o que a gente vai vendo no final das contas é uma ampliação aí dessa desigualdade, uma desmontagem das poucas ferramentas de fato de distribuição de renda ou das poucas ferramentas que garante aí uma sustentação bastante importante para o conjunto de famílias. Vamos lembrar, né, Glauco, que quando a gente está falando, a impressão que dá é quando a gente fala acima de um salário mínimo, a gente está falando de grandes aposentadorias, acima de R$ 10.000. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de uma grande maioria que ganha aí um pouco mais de um salário mínimo, em torno de R$ 1.500, alguma coisa perto de R$ 2.500. Não é muito mais do que isso que nós estamos falando dessas pessoas e que, de certo modo, com políticas que, de alguma forma, venham a congelar esses salários, esses provimentos, vão, de certo modo, prejudicar, em especial, o conjunto mais pobre da população. É importante a gente olhar que as aposentadorias também, do ponto de vista aí dessa distribuição, né, da forma como a Previdência está organizada, ela cumpre um papel bastante importante nas economias locais. São os aposentados, em especial em regiões mais pobres, que, de certo modo, garantem a renda aí, dos pequenos comércios, a renda das regiões mais afastadas. Quer dizer, tem um papel muito forte e muito importante das aposentadorias no país. E um momento também bastante complicado você falar em congelamento, porque nós também estamos com uma inflação que começa a aparecer com mais força, em especial na questão dos alimentos, e que atinge diretamente essa população. A população aposentada também tem um impacto muito alto do ponto de vista do preço dos medicamentos, e vamos lembrar que este governo também vem desorganizando e vem quase que acabando com a farmácia popular, que era uma iniciativa bastante importante, que garantia remédio muito mais barato, ou a um preço quase zero, e agora isso vem se diminuindo. Ou seja, de um lado você tem um aumento do preço dos alimentos, e na outra ponta o aumento do custo com medicamentos para uma população que normalmente se utiliza e necessita de remédios ali e que agora cada vez mais estão ficando mais caros, até porque a própria inflação de medicamentos por conta da pandemia ela se acelerou. Então tudo isso coloca para a gente uma série de demandas, uma série de questões e ao mesmo tempo o papel de questionar que a gente precisa encontrar, não é possível que um país rico como o Brasil, em que grandes fortunas não pagam imposto, que a gente não consiga encontrar um caminho para ampliar a política social sem tirar recursos daqueles que já pouco têm. E ainda tem aquela possibilidade do efeito em cadeia, Fausto, porque quando você mexe, você destacou esse papel importante dos benefícios previdenciários nas economias locais, e quando você mexe, congela as aposentadorias, as pensões, na verdade vai acabar deprimindo mais o consumo e colaborando aí para o travamento da economia, que se recupera já a passos lentos e pode se recuperar a passos mais lentos ainda caso isso ocorra. Bem, isso a gente já está vendo aí com a questão da redução do auxílio emergencial. Conforme você vai tirando recursos da economia real, ou seja, daquelas pessoas que de fato compram, a economia também continua ali patinando. E mais do que isso, o governo também precisa encontrar recursos para investir. Acho que essa é uma grande discussão. Nós precisamos ampliar o grau de investimento. Nós vamos passar por dois tipos de recuperação, Glauco, se as coisas caminharem como se espera, em especial com o fim da pandemia. O primeiro movimento que a gente está assistindo é que as pessoas que deixaram de comprar, as pessoas que por algum motivo ali deixam de colocar o recurso em circulação, até por conta da pandemia, quando voltam,
voltam a comprar, voltam a resolver muito das suas necessidades, mas volta com uma taxa de desemprego muito alta e com uma renda em queda. Ou seja, o momento seguinte aí é o momento que ele tem ali um certo crescimento, mas depois ele tende a recuar, como a gente já está vendo agora nesse último trimestre. E o movimento seguinte as empresas que começam a produzir, elas têm um relativo nível de produção que ela não precisa fazer esse investimento ainda, porque ela está trabalhando com a sua capacidade ociosa. O passo seguinte é demandar investimento. E o atual governo, na verdade, vem no conjunto de desmonte dos mecanismos de investimento público. Ou seja, as linhas de financiamento público, que de certo modo garantem um relativo acesso a dinheiro mais barato, vem sendo desmontado pelo atual governo. Então a gente vai ter também ali alguns gargalos importantes do ponto de vista de investimento para sustentar o crescimento. E aí, no meio de tudo isso, você ainda retira a renda dos mais pobres, o que vai acontecer no final das contas é que você vai colocar o país numa rota de um crescimento, primeiro, de um crescimento baixo, e segundo, que esse crescimento, que além de ser baixo, ele, de certo modo, ele vai ampliando as desigualdades do país. Crescimento econômico não necessariamente se transforma em desenvolvimento social. Eu acho que essa é a disputa que a gente precisa fazer e essa é a disputa que está colocada aí nessa discussão agora com relação aos novos programas sociais do atual governo. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.